Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos ajudadores. Abençoa e guarda, recompensa com a bênção dos céus cada servo teu. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os que estão sempre conosco, os nossos inscritos no YouTube, os nossos irmãos e amigos no Facebook. Ó Deus, abençoa. Guarda os teus servos, os nossos grupos, Pai, no WhatsApp. Abençoa, guarda, sustenta nossos irmãos, nossos amigos, meus filhos na graça, os alunos e ex-alunos. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Temos feito isto desde o início da nossa atividade na igreja, em 1970. Eu considero 71 o primeiro ano de atividade, quando eu fui trabalhar em Antonina do Norte, ajudando o pastor Euclides Caboclo da Silva. E desde este tempo até agora, nós nos mantemos, de alguma forma, envolvidos com o trabalho, pregando a palavra, ensinando na escola bíblica dominical, ensinando na escola teológica e fazendo o trabalho de capelão. Na verdade, Deus nos deu a experiência e a oportunidade de fazer capelania empresarial e educacional, e estamos aqui. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto é Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 29. E aqui nós vamos ver um autêntico ministro de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra de orientação, de exortação e muita humildade, demonstração de respeito, afeto e amor pela igreja do Senhor, pelas pessoas. Então, Colossenses 1 e 21. A vós que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e ademoestamos
a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, lemos a tua palavra. Obrigado pela palavra, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela manifestação de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. Continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos preparando para te servir de uma forma melhor. Amado Pai, Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós temos uma necessidade em nossas vidas. A maior de todas as necessidades é convicção, consciência. Consciência. Eu estou consciente que eu trabalho para a glória de nosso Deus. Você está consciente que trabalha para a glória do nosso Deus? Nós precisamos ter consciência. A consciência, ela pode nos defender e a consciência pode nos acusar. A consciência, ela pode ser um aliado ou a consciência pode ser um adversário. Nesta leitura, nós identificamos a profunda consciência de Paulo no que diz respeito à igreja. Na profundidade da sua consciência, ele sabia que todo homem indiferente ao reino de Deus, todo homem no estado natural, todo homem sem compromisso com a verdade, ele é estranho à salvação, é estranho à revelação de Jesus Cristo, é estranho, um homem que age de uma forma estranha. Ele começa nessa leitura que comecei aqui de a vós que noutro tempo éreis estranhos. Se ficasse só nisto, estranhos, talvez ainda fosse até leve, mas ele diz, e inimigos. Olha a formação de Paulo, a consciência de Paulo e o conhecimento que ele tinha do homem, do ser humano. Nós éramos realmente estranhos ao concerto de Deus, à aliança com Deus, ao perdão dos nossos pecados, porque a gente não cria. Então, nós éramos estranhos. Agora, além de estranhos, ainda tem os que são inimigos no entendimento. Prefere o mal, procura o mal, faz o mal, se estabiliza no mal e não aceita o bem. Estranhos e inimigos por causa das más obras. Mas neste mesmo versículo ele diz, contudo, agora, contudo, vos reconciliou. Ou seja, Deus, quando nos contemplou, quando nos apresentou, quando fez o seu Filho ser manifesto no nosso coração, através do Espírito Santo, Deus viu que nós éramos estranhos e inimigos. Então, se fosse só estranhos, ainda tinha necessidade. Mas era estranhos e adversários, estranhos e inimigos. Então, se fazia necessário a reconciliação. Então, o Senhor tomou nossas vidas em suas santas mãos e nos reconciliou consigo mesmo. Aqui no versículo 22, diz que isto aconteceu no corpo da sua carne, ou seja, Jesus Cristo, para conquistar você, Jesus Cristo se tornou igual a você. Não no pecado, não em alguma corrupção, não em algum defeito moral, mas Jesus Cristo se tornou homem,
Jesus Cristo passou pela experiência da encarnação. Ele, o Filho de Deus, o eterno Verbo, o eterno Filho de Deus, o eterno Logos, agora ele nasce na família humana através do milagre da encarnação no ventre de uma virgem. Jesus Cristo nasceu para cumprir a promessa divina e fazer a nossa reconciliação com Deus. O versículo 20 diz que, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Deus reconciliou consigo mesmo a natureza. Deus reconciliou consigo mesmo as miríades, os exércitos celestiais. Diz que todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O texto não pormenoriza, não traz explicações detalhadas, mas o fato de dizer que todas as coisas, nós sabemos que envolve a natureza, a criação dos seres espirituais, seres celestiais, e a criação do ser humano. No versículo 21, diz: a vós também, que noutro tempo era estranhos. Nós éramos estranhos. Então o Senhor toma a iniciativa, viu que nós éramos estranhos, viu que nós éramos inimigos e viu que era necessário a reconciliação. Enviou o seu Filho e, no corpo da sua carne, pela morte de Jesus Cristo, ele nos fez reconciliar. Ele nos reconciliou com seu Filho. Através de seu Filho, ele nos reconciliou. O versículo 22 diz: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Como é que os inimigos, como é que os estranhos, como é que aqueles que não queriam nem ouvir falar do Evangelho se tornam santos, irrepreensíveis e inculpáveis? Porque tem a justificação. O nosso Deus enviou o seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, para a nossa justificação. Aprendemos isto na primorosa doutrina do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Ali tem riqueza de detalhes, é claríssimo. É claríssima a nossa condição de outrora, de estranhos, inimigos, que precisávamos da reconciliação. Aqui no versículo 23 diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo tinha consciência, plena consciência. Ele, que havia sido um fariseu extremoso, agora era um discípulo zeloso. No versículo 24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós. Quando o Senhor Jesus apareceu a Saulo na estrada para Damasco, registrado em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus disse ao Ananias, falando a respeito do Saulo, que estava cego, lá na rua direita:
o Senhor Jesus falou com Ananias e disse que ele iria sofrer pelo seu nome. Agora, Paulo está consciente que já o seu prazer espiritual é porque já havia se cumprido em sua vida o que Jesus havia falado. Ele, se regozijando por alguma provação, alguma dificuldade, algum sofrimento, pelas rejeições, ele diz: eu cumpro na minha carne, eu cumpro no meu corpo as aflições, o resto das aflições de Cristo pela igreja. Ou seja, Jesus Cristo comprou a igreja mediante o seu sangue. E Paulo zelou a igreja mediante o seu esforço, o seu grande esforço e os seus sofrimentos, que ele descreve muitas vezes jejuns e muitas vezes falta de comida mesmo. O jejum é uma decisão de não se alimentar, colocando em primeiro lugar um compromisso espiritual. Mas, além do jejum que ele fazia por necessidade espiritual para fortalecer o seu ministério e para vencer determinadas lutas, além disto, faltava alimento. Ele fala de fome, e fome é falta de alimento. Ele fala de nudez, e nudez não era nudez no sentido de andar sem roupa, era nudez no sentido de faltar vestes novas, faltava túnicas novas, eles precisavam muito de roupas permanentemente pelo fato do ministério desgastante, para cima e para baixo, na terra e no mar. Então, ele diz que traz no seu corpo o resto das aflições de Cristo. No versículo 25, ele mais uma vez diz que está feito ministro segundo a dispensação de Deus. Não se ofereceu, não usurpou, não tomou o lugar de ninguém, não tomou a frente de quem quer que seja. Aqui tem que ser eu, o lugar é meu, eu cheguei primeiro. Não! Do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Deus tinha dito, ele vai ser ministro, ele vai ser um instrumento, e eu lhe mostrarei. Deus disse, o Senhor Jesus disse ao Ananias, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui ele está completamente cônscio, ele está consciente de que traz no seu corpo o resto das aflições, as cicatrizes do sofrimento de Cristo. No versículo 26, ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Foi um mistério tão oculto que Abraão morreu sem saber. Abraão não sabia como era que ia ser. Abraão não sabia. Quem é que sabia? Abraão não sabia, Isaac não sabia, Jacó não sabia, Moisés não sabia. Falou mais ou menos, o Senhor suscitará do meio de ti um profeta semelhante a mim, e quem não ouvir será extirpado. Mas ele não sabia que Deus ia fazer aquilo ali através de uma virgem. Não estava escrito. Lá no Gênesis, fala na semente da mulher. Moisés escreveu, mas não sabia o que era. Só na época do Isaías é que Deus fala através do profeta que a virgem conceberá e dará à luz um filho.
não é comum, nunca se ouviu que virgem concebesse. Então, Paulo aqui classifica como um mistério oculto desde os séculos passados, desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto. Agora todo mundo sabe. Ananias sabe. Agora todo mundo sabe. Pedro sabe, Paulo sabe, João sabe, Mateus sabe, Tiago sabe, João Marcos sabe, Lucas sabe. Todos hoje sabem por causa da revelação de Jesus Cristo no Evangelho. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A única esperança para os estranhos, para os inimigos, era a reconciliação. E, agora reconciliados, a glória de Cristo em nossas vidas, a justiça de Cristo em nossas vidas, a santidade de Cristo em nossas vidas, você e eu, com os mesmos defeitos, com a mesma natureza, mas com obras novas, com fatos novos, com pensamento novo, a mente transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se as riquezas são chamadas aqui no versículo 27, as riquezas da glória deste mistério, Cristo em vós, esperança da glória. Já no versículo 28, ele diz, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Mas qual é o homem que é perfeito? Se a Bíblia Sagrada nos mostra os defeitos. Os defeitos. Noé era perfeito? Não, tinha a fé perfeita. Abraão era perfeito? Não, tinha a fé perfeita. Quem foi perfeito? Só Jesus. Os outros foram aperfeiçoados. A fé era perfeita. Pedro foi perfeito? Não! Perfeita era a fé. Quando Jesus Cristo disse, o povo está saindo. Quando disseram, o povo está saindo, a maneira, Jesus Cristo disse, vocês querem ir? Podem ir também. Não, Senhor, só tu tem a palavra da vida eterna. Não era o homem que era perfeito, era a sua fé que era perfeita. A fé perfeita. É nisto que você é perfeito, quando exerce a fé, quando tem a verdadeira fé. Aqui, Paulo trabalhava, diz, a quem anunciamos e a demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Homem, aqui é o gênero, toda mulher perfeita em Jesus Cristo. Todo adolescente, toda moça, todo rapaz, perfeito em Jesus Cristo. Todo velho, perfeito em Jesus Cristo. E os vícios, e os males, e os escândalos, ficou para trás, porque se recebeu o perdão dos pecados, está aperfeiçoado por Cristo e é apresentado perfeito em Jesus Cristo. No último versículo, Paulo diz, para isto também trabalho. Para isto trabalho incansavelmente, combatendo, é uma guerra, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Não existiria nenhuma ação tão profunda da parte de homem algum, se não fosse a eficácia do poder de Deus agindo em nossas vidas.
em nossos corações. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua mulher, que Deus abençoe seu marido, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe seu ministério. Exerça o ministério com temor, com tremor e com destemor. Dá outro vídeo. Com temor, temendo, sabendo que é necessário andar com Deus. Com tremor, sabendo que não merece, mas o Senhor tomou a iniciativa de te escolher. E sem temor, destemor, não tema nada, passe por cima, pise serpentes e escorpiões e vença pelo poder de Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida. Obrigado pelo teu amor profundo, obrigado pela tua graça maravilhosa, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado, meu Senhor, pela tua igreja na cidade e no interior. Abençoa os meus irmãos, este memorial da oração, abençoa as criancinhas, a juventude, os casais, casais sem filhos, as famílias, famílias completas, os viúvos, as viúvas, os necessitados, os enfermos, Senhor, os fragilizados, os que estão ficando para trás, os que estão cansados, Senhor, dá graça, renova as forças, enche de vigor e faz avançar. Deus fiel, Deus maravilhoso, abençoa os teus ministros, guarda cada pastor na cidade e no interior, guarda a tua igreja, livra os teus servos, Pai, e nos dá, Senhor, a graça para fazer a tua obra. Opera em nossas vidas eficazmente e poderosamente. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.